hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o mundo está mudando. A inversão magnética, que era fábula, que era mito, cada vez mais está se tornando real. Por exemplo, o nível do rio Taquari, irmão, começou a transbordar. Aí você fala, cara, isso acontece todo ano, a cada 5 anos, e não sei o quê. Meu irmão, nós não estamos no período da chuva. Você está entendendo que nós não estamos no período? Inclusive, qual é o período da chuva no Brasil? No Brasil, a estação, né, é caracterizada pela chegada das chuvas. Este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, as precipitações devem começar em outubro, que foi, né, há pouco mais tarde do que no ano passado. Ou seja, chuva é para o final do ano. Enchente, alagamento, deslizamento de terra é para o final do ano. Então, por que nós estamos presenciando fragmentos de inundações no meio do ano? É aquilo que eu venho falando para vocês. Com a chegada da inversão magnética, o clima fica mais severo. Quando faz sol, é sol de rachar. Quando faz seca, é seca de doer. Quando chove, vem tromba d'água, você tem que segurar um poste para você não ser levado embora. Então, o clima cada vez mais severo. E olha só, nível do rio Taquari começa a baixar e a Defesa Civil prepara retorno dos atingidos para suas casas, né? Você acha que abaixou, né? Vamos continuar para você poder entender. Então, olha o nível do rio Taquari, só para você poder entender, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. As pessoas tendo que tirar os seus móveis. É aquilo que eu venho falando, ó. 26 famílias buscam abrigo, olha só. As pessoas tendo que empacotar os seus móveis, ó. Carros de mudança, caminhões de mudança, Defensoria Pública ou Defesa Civil, tá? Aqui alertando as pessoas que moram nessa região, as pessoas tendo que deixar as suas casas. Inundações em zonas rurais, por exemplo, o cara que está com essa CG que corre o risco desse lamaçal afundar com a moto. E você vê, ó, as pessoas basicamente procurando um refúgio, ó. Aqui a pessoa aqui, ó, ela tá basicamente num galpão, ó. Ela tá buscando refúgio aqui num galpão. E é aquilo que eu falei, ó, um galpão, uma quadra poliesportiva, ó. É aquilo que a gente vem falando aqui, as pessoas não entendem. E isso aqui, um galpão, ele dura nessas chuvas. Mas numa inversão magnética, está embaixo de uma estrutura metálica não é algo inteligente a se fazer, tá? Por enquanto não tem problema. E, ó, novo nível do rio Taquari sobe, né, de forma lenta e previsão de chuva mantém Defesa Civil mobilizada. Então os caras achavam que ia voltar para casa e de repente o nível da água começa a subir, né? O nível do rio Taquari em Estrela chegou aos 20,44 metros às 6h45 dessa quarta-feira, 4 de maio. Uma ascensão de apenas 10 centímetros em relação à metade da madrugada, que é a estabilização de pontos como Santa Teresa. Cara, é isso que eu venho falando. Previsão de mais chuva até quarta-feira eleva enchentes de risco na região. É o que eu venho falando. Olha só, quem me acompanha aqui no canal, cansou de ver essa imagem. Campo eletromagnético do mundo está mudando e em cima do Brasil o campo eletromagnético está enfraquecido. As massas coronais do Sol elas estão entrando com mais força, fazendo com que os satélites, o GPS, ó, isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, que região do Brasil, né, eles tenham que, por vezes, ficar em stand-by, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite. Ou seja, por que você acha que não tem GPS atualizado no Brasil? É raro ter um GPS atualizado. Por causa disso aqui, ó. Campo magnético está absurdo. Está impossibilitando que os GPS venham passar por essa região. GPS, né, o satélite vai passar por essa região, ele tem que ser desligado. Então, um campo magnético enfraquecido em cima do Brasil, você queria o quê? Né? Evidentemente que a água quando chover, vai ser uma chuva avassaladora. É isso que eu venho falando aqui para cada um de vocês. Por isso a importância
de seguir as recomendações bíblicas, que nos falam, sábio aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha. Quando vier a desolação, fuja entre os montes, que significa montanhas, viva entre as montanhas. Historicamente falando, planície não é um bom lugar para se morar. São Paulo é uma planície, Curitiba é uma planície, Belo Horizonte é uma planície. Todas as grandes capitais que estão na planície são lugares de fácil destruição, porque planícies são terrenos arenosos, que podem ocorrer o efeito da liquefação e podem afundar. São terrenos com alta quantidade de água, né? Então, você fura um mini poço de 3 metros minando água para cima. Então, não é um bom lugar para se morar, historicamente falando, tá? Morar entre as montanhas é mais difícil, envolve mais esforço, mas a longo prazo se mostra mais seguro. Isso que é importante de se entender aqui. E é o que eu falo, um rio como esse aqui, ó, a pergunta... E olha, eu não estou julgando praga para ninguém, eu desejo do fundo do coração que essas pessoas aqui possam voltar para sua casa e que esse rio volte para o estado original e pare de encher o saco de todo mundo. A minha pergunta que fica é, e quando começar outubro, época de chuva? E quando começar outubro? Se agora já tá tendo inundação com chuvas tão bestas como a nossa, e quando chegar outubro? E aí, campeão? E quando chegar o período de chuva que vem aquela tromba d'água horrorosa, que ninguém consegue ficar perto? E quando chegar esse momento? E aí? Essa é a minha pergunta. Tá entendendo? Por isso você tem que tomar decisões prudentes na sua vida. Decisões a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ter 3 planos de ação. É o que eu sempre falo, que eu morou numa região como essa, eu não compraria nenhuma casa, eu viveria de aluguel e eu não teria muitos bens materiais. Eu concentraria em poucos bens e um carro que eu pudesse me locomover. É o que eu faria, meu irmão. Tá? E mesmo assim, uma região como essa aqui, ó, não é um bom lugar. Eu, pelo menos, penso que não é um bom lugar para poder ficar, tá? É um pensamento meu aí que eu tenho com relação a isso. Pessoal, antes de você ir embora, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou falando sobre investimento, criptomoedas. Você aprende também, se você quiser, sobre marketplace, Mercado Livre, Shopee, como vender, como anunciar. Você vai ter o meu contato pessoal. Então, por exemplo, nós temos aqui o conteúdo premium. Você tem aqui dentro como vencer todas, 73 aulas que eu ensino mercado físico, digital, marketplace. O meu contato pessoal, eu dou a minha cara a tapa para os alunos têm o meu telefone pessoal via Telegram, eles podem mandar mensagem, mandar áudio, né? Qualquer dúvida é só eles me contactarem. E nós temos as aulas de investimento em Bitcoin e Ethereum para você desatar essas amarras horrorosas do sistema. É a primeira linha de frente contra o governo, tá? E você vê o nível de avaliações dos alunos, nota máxima. E na nossa segunda aula, que foi estratégias de investimento também, nota máxima. Eu não espero o máximo em nada. Novamente, eu já estaria satisfeito com 4 de 5, mas estou até lisonjeado com a nota máxima. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. É extremamente importante você desatar essas amarras horrorosas do sistema. E é um preço bem acessível, tá? Fica aí para você poder conhecer. E é aquilo que eu falo, né? Situações como essas seriam evitadas se a pessoa tivesse um poder aquisitivo financeiro que permitisse que ela morasse nas montanhas. Por isso eu falo, a gente tem que ter um pensamento empreendedor. Empreendedorismo liberta, tá? Fique na paz.